Bom dia, crianças. Bom dia, professor Glemils. Hoje nós temos mais um encontro, dia 4/5, terça-feira. Hoje a gente está junto na disciplina de Língua Portuguesa e Geografia. Hoje na língua portuguesa nós vamos trabalhar um conteúdo muito importante para o nosso dia a dia, para aplicação no nosso dia a dia, seja no nosso falar, seja na nossa escrita. Ele influencia muita coisa em relação a prática do nosso dia a dia, em relação à nossa prática escrita, ok? Hoje nós vamos trabalhar os artigos. E o que é artigos, professor? Artigos são palavras que acompanham os substantivos e eles modificam a palavra de acordo com o gênero, sim, de acordo com o gênero que é masculino e feminino, e de acordo com o número, singular e plural. Mas antes da gente entrar nos artigos, a gente vai revisar a questão do número, que é o singular e o plural. O que é singular, professor? Singular é quando a gente vai falar de um ser, de uma pessoa, de objetos, ou de pessoas, ou de seres, em relação a caracterizar. Se a gente vai falar de apenas um ser, apenas uma pessoa, a gente está falando do singular. Quer um exemplo? Vou dar o exemplo. O menino caiu. Veja bem, nós colocamos o artigo o e o substantivo menino. Nós colocamos eles no singular. Nós estamos falando apenas de um ser. O menino caiu. Agora, se eu quiser colocar num plural, a gente vai generalizar, a gente vai falar de mais pessoas, a gente vai falar num plural dessa forma. Nós vamos usar o gênero feminino agora. Eu vou falar: as meninas saíram para passear. Eu falei agora as no plural, as meninas no plural. Vocês repararam a diferença? Quando eu quero falar do número em relação ao singular, eu estou falando apenas de um ser. Eu estou falando apenas de um objeto. Eu estou falando apenas de uma coisa. Quando eu quero falar do número num plural, aí eu abranjo o número de seres, eu abranjo o número de objetos, eu abranjo o número de pessoas. Quando eu vou falar mais de uma pessoa, mais de um ser, mais de um objeto, eu já vou entrar na questão do plural, ok? Outro exemplo: singular e plural. O professor Glemilson chegou na escola Abigail Sampaio. Está no singular, repararam? O professor Glemilson chegou na escola Abigail Sampaio. Agora eu vou colocar no plural uma frase: as crianças, os alunos já estão esperando para iniciar a aula. Repararam? Os alunos. Estou falando de toda a turma. As crianças. Estou falando de toda a turma. Entenderam? Então a gente tem que entender bem a questão do singular e do plural para a gente trabalhar os artigos. Entenderam? Agora, entrando nos artigos. Tem dois tipos de artigos. Tem os artigos definidos e os indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os e as. Compreenderam? O e a, eles trabalham a questão do singular. Os e as trabalham a questão do plural. Esses são os artigos definidos, porque eles especificam ser, eles definem o ser no uso da frase, acompanhando o substantivo. Todo artigo, ele acompanha um substantivo, entendeu? Eu vou dar um exemplo de artigos definidos no uso de uma frase, como eu dei anteriormente, ok? Um exemplo: o professor Glemilson iniciou a aula de hoje, dia 4/5. Entendeu? Eu falei o professor Glemilson, eu estou especificando o meu ser, a minha pessoa. Então ele especifica, ele individualiza o ser. Artigos definidos, escutem bem, eles especificam, eles fazem a especificidade, individualizam o ser, e são 4.
o, a, os e as. Entenderam? Tem 2 no singular e 2 no plural. E agora os artigos indefinidos. Quais são, professor? Os artigos indefinidos também, eles são 4, ok? Tem um e uma, uns e umas. Veja bem, novamente. Tem um, uma, uns e umas. Entenderam? Também tem 4 tipos. E qual é a diferença dos definidos para os indefinidos? A palavra já está dizendo. São indefinidos, eles generalizam o ser, ok? Vou dar o exemplo. O carro do professor passou muito rápido aqui na rua da escola. Entenderam? O carro do professor está especificando, individualizando que o carro é do professor. Agora, quando eu falo um carro passou muito rápido aqui na rua da escola, eu não sei de quem é esse carro. Eu estou generalizando. Eu estou só falando que um carro passou. Entenderam? Aí eu quero usar uma palavra com os artigos indefinidos no plural, eu falo. Uns sabem, tá vendo? Tá observando? Uns sabem coisas diferentes que eu não sei. Outros já nem sabem. Entenderam? Então vejam bem. Artigos são palavras que acompanham o substantivo e concordam com ele em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Então guardem aí. Os artigos, eles têm 2 formas, os definidos e os indefinidos. Então vocês vão na página do livro de vocês, na página de número 57 e 58, e vão ler conteúdo, artigos definidos e indefinidos. Na página 57 e 58 está a atividade de vocês, atividade do livro Ápice. Qualquer dúvida, consulte o professor no privado, que estou aqui à disposição. Bom dia para todos e tchau, tchau.